Bom, fundamentalmente, a experiência de introdução de aplicações de inteligência artificial no contexto de ensino e também de investigação, portanto, há estas duas dimensões. Claro que foi acelerada nos últimos anos com o aparecimento de aplicações comerciais, como o ChatGPT, o Gemini e por aí fora. E, portanto, a forma como eu entendo essas aplicações não é de substituir o trabalho de pensamento e de criação e de investigação, mas é de facto uma forma de assistência a essas tarefas. E, portanto, de alguma forma, somam-se um conjunto de ferramentas, se quisermos dizer assim, com o potencial de não apenas, enfim, que é talvez o centro de otimizar alguns processos, mas também, eu acho isto muito importante, de nos fazer repensar alguns processos. Isso, por exemplo, na questão da sala de aula, particularmente no trabalho com os alunos, é interessante, por exemplo, algumas dinâmicas como organizar pequenos grupos em torno de um objetivo, por exemplo, de escrita de um prompt, por exemplo, e depois, na verdade, que o trabalho de analítico não seja necessariamente apenas sobre o resultado, ou seja, compararmos os resultados diferentes, não é? E também as suas semelhanças, mas o processo de raciocínio, por exemplo, na própria formulação do prompt. É um exemplo que demonstra que o que está aqui em causa, do ponto de vista dos processos de ensino e de aprendizagem, é não apenas o resultado, mas também a qualidade do processo até chegarmos a esse resultado. No domínio do ensino, da prática com os estudantes, muitas vezes são os próprios, eu também estimulo um pouco isso, não é? São os próprios estudantes que, digamos, que identificam aplicações e, portanto, sobretudo aqui estamos a falar na área particular da criação audiovisual ou multimédia, porque, como sabemos, eu diria, todas as semanas ou todos os meses há uma nova aplicação e, portanto, é realmente importante cruzar os resultados, a qualidade dos resultados e, portanto, é algo que eu consigo fazer porque a própria natureza também da unidade curricular é muito experimental e exploratória. Portanto, tem a ver um pouco também, não uma vez mais, com a utilização ou a testagem de novos processos e de novas ferramentas e, portanto, podemos estar aqui a falar da Midjourney, obviamente temos que falar do ChatGPT, mas também de outras, ou seja, um pouco com esta progressiva também integração de capacidades de inteligência artificial dentro de pacotes tradicionais de software, não é? Ou seja, aqui particularmente falando de conteúdos de produção fotográfica e videográfica, e portanto há aqui uma latitude do ponto de vista de trabalho com os alunos. Creio que estas novas ferramentas nos devem fazer repensar os processos e não apenas os resultados, ou seja, como é que nós podemos incorporar de uma forma de vida estas aplicações que não procurem substituir. Nós sabemos que essas práticas de plágio, uso por substituição, isso sempre existirá. Agora, provavelmente existirá mais se nós não as incorporarmos e simplesmente as proibirmos e não, isto não chega, não é suficiente, não é legítimo e, portanto, devemos sim desenvolver sobre elas um pensamento crítico. Por um lado, aprendemos seguramente e temos ali uma base para trabalhar e, ao mesmo tempo, estabelece uma certa base de confiança em que não há, digamos,
um a priori de definições. Portanto, eu não estou com isto a sugerir que o professor deve retirar-se da sua função, mas é um bocadinho a ver uma colaboração em sala de aula nessa apropriação. É isso que eu tenho procurado fazer. A minha posição, eu muitas vezes estimulo, e isto não se refere apenas à inteligência artificial, na verdade o que eu procuro muitas vezes estimular é em relação a tudo que seja digital. E digo-lhes muitas vezes que é, se imaginarem, bem, se tiverem mesmo essa oportunidade no vosso quarto, no vosso estúdio, onde quer que seja, é reservarem um espaço, que na verdade é um espaço-tempo, para pensar. Eu acho que aí nós temos que, de facto, trabalhar contrariar um pouco esse trabalho de superficialidade, ou seja, eu acho que esse é o papel também da universidade, incorporando ao mesmo tempo os novos artefactos e práticas digitais. E, portanto, não se trata de, a meu ver, de uma coisa ou de outra. Portanto, eu, por um lado, obviamente, não devemos manter ou lutar por ter uma espécie de prática de monges copistas da Idade Média, digamos, em que vamos isolar os alunos, estão proibidos de utilizar e só com caneta e papel e por aí fora. Embora, como eu dizia, há alguns momentos em que isso é um bom exercício, não é? Mas depois, obviamente, colocá-los em articulação com a contemporaneidade. Quer dizer, eu acho que não fazemos um grande serviço à nossa própria sociedade se não os prepararmos para trabalhar com um novo tipo de aplicações num contexto de propósito social. Uma tendência que eu creio que será transversal à sociedade e que veremos replicada nos contextos de ensino é inevitavelmente a noção dos média sintéticos. Ou seja, a questão de, vou-lhe chamar, o professor virtual, não é? Ou seja, o professor digital personalizado, não é? Ou seja, que já vemos acontecer desde o mundo dos média, do jornalismo, obviamente da ficção, por aí fora, ou seja, e isso obviamente é um avanço que, do ponto de vista tecnológico, é já hoje possível e que requer particular apropriação crítica sobre esses fatores. E, portanto, eu digo isto do ponto de vista de um certo futurismo que me parece que, devendo nós, obviamente, ter uma posição crítica também, obviamente, em relação aos riscos e também às oportunidades, me parece que vai acontecer a muito breve prazo. Portanto, estamos a falar num horizonte de menos de 5 anos. Creio que há um nível que é fundamental, que é nada num contexto de instituição de ensino deve ser demasiado remetido digamos, ao individualismo. Portanto, eu acho que para nós conseguirmos, de uma forma mais robusta e consistente, melhorar a experiência de ensino, é verdadeiramente necessário que dentro das instituições existam grupos de trabalho que elaborem diretrizes, que haja grupos, inclusive, de inovação pedagógica, ou seja, que criem uma espécie de zona segura de experimentação e de testagem e que esses grupos informem depois ou possam elaborar recomendações para as instituições. E, portanto, eu creio que esse é o nível que é fundamental nós passarmos. Não estamos lá ainda, não é? Ou seja, que está ainda muito na escolha individualizada de adotar, não adotar, proibir, experimentar, e eu creio que nós temos que rapidamente passar a um nível de maior maturação institucional. No princípio e no fim, tem e terá sempre uma decisão humana. Portanto, o risco que eu vejo aí não é da tecnologia nos desalojar, é mais o risco de, em certos contextos, até de ambiente político, não é? Muito próximos do que temos em algumas regiões neste momento, seja na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, de algum certo populismo anti-ciência e anti-ciências sociais e anti-pensamento crítico, que esse sim, apoiado no poder tecnológico, procura esvaziar o sentido tradicional das instituições e, portanto, eu não tenho receio sobre perder o emprego dessa perspectiva. Estou, obviamente, e acho que devemos estar todos preparados para que a experiência do que significa ser professor, ser investigador, ou também ser médico, ser polícia, não é? Ou seja, se vai transformar nas próximas décadas com a progressiva proliferação destas tecnologias, não é? E isso requer de nós uma capacidade
não apenas de viver neste pêndulo de 0 ou 1, que é, vamos ser, preocupa-me mais, na verdade, a noção de uma certa irreversibilidade de obsolescência das pessoas. Há vínculos sociais, não é? Há vínculos de relação, de crescimento humano e pessoal, que essa ligação entre professores e as turmas, os alunos, nenhum sistema digital poderá substituir. E depois há aqui uma dimensão que é fundamental também, quer dizer, nós sabemos, com todos os estudos e mais alguns, que o nível de educação é ainda hoje o maior previsível fator de elevador social.